Bem-vindos ao 16º Fórum Ambiental Alta Paulista. Meu nome é Mariana Patti Gilger Primos. Vou apresentar o artigo inscrito na categoria de artigo completo, a Estação Ecológica de Avaré e sua relevância como patrimônio arquitetônico, ambiental e cultural. Inscrito no eixo temático de gestão de preservação do patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico, esse trabalho faz parte da dissertação em desenvolvimento Os Hortos de Avaré, orientado pela professora doutora Marta Enoquibara, junto ao programa de pós-graduação em arquitetura pela Unesp de Bauru. O município de Avaré atualmente possui 3 reservas florestais, a Floresta de Avaré 1, a Floresta de Avaré 2 e a Estação Ecológica. A Floresta de Avaré 1 localiza-se próximo ao centro da cidade e é fruto da aquisição de diversas propriedades por parte do governo do estado em 1945. Com 95 hectares, é de fácil acesso e a área é um dos principais atrativos turísticos da cidade. Hoje é conhecida como Horto Municipal. A Floresta de Avaré 1 é utilizada como parque urbano. No ano de 2018, a área foi cedida como usufruto para o município da cidade. Desde 2018, a Prefeitura Municipal cede edificações para o funcionamento do escritório administrativo do Instituto Florestal. A Floresta de Avaré 2 possui 66 hectares e está distante a cerca de 6 quilômetros do centro urbano. Ela se originou de 4 processos de desapropriação de terras entre os anos de 1958 a 1965. Foi criada para a expansão do serviço florestal da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, com a função inicial de cultivar pinheiros, o Pinus Elliot, para a produção de resinas. Atualmente administrada pelo Instituto Florestal, da seção de Avaré, e mesmo com apenas 1,54% de mata natural, a floresta está listada como área de potencial para a implantação de uma estação ecológica por abrigar remanescentes da Mata Atlântica, que é uma área de interesse de conservação. A Estação Ecológica de Avaré, que está a cerca de 10 quilômetros do perímetro urbano, foi criada em 2010. Assim como a Floresta de Avaré 2 está sob a administração do Instituto Florestal, da seção de Avaré. A Estação Ecológica tem como principal objetivo a preservação da fauna e da flora presente na mata natural dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Mata de Araucária. Diferente das demais áreas, ela possui não apenas relevância ambiental, mas também histórica e cultural. A área ela é correspondente ao antigo Horto de Andrade Silva, que foi implantado pela Estrada de Ferro Sorocabana, no período em que os hortos ainda forneciam a madeira, ou seja, a lenha, para alimentar as caldeiras a vapor das locomotivas e para a criação de dormentes para o assentamento dos trilhos. Ao redor da antiga estação de Andrade Silva, que já não existe mais, demolida, surgiu um pequeno núcleo urbano, que hoje é o atual bairro de Andrade Silva, que ainda preserva alguns edifícios e equipamentos que davam suporte à ferrovia. O objetivo geral é contribuir para o conhecimento e a divulgação do patrimônio arquitetônico, as edificações do período da ferrovia, ambiental, testemunho do período em que a Estrada de Ferro Sorocabana implantou hortos florestais e atualmente compreende uma área significativa do bioma cerrado, e cultural, o bairro rural de Andrade Silva, constituído na época da ferrovia. Os objetivos específicos são fornecer subsídios para as tomadas de decisões no âmbito das políticas públicas, com a revisão do plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré, prevista para o ano de 2022, e a revisão do plano diretor do município de Avaré, que está prevista para o ano de 2020. O artigo ele foi estruturado em 2 partes. A primeira, ela resgata a história e a formação do Horto Florestal de Andrade Silva, o povoado com o mesmo nome. A segunda parte apresenta o levantamento e a situação atual da Estação Ecológica de Avaré, o antigo Horto Florestal de Andrade Silva, e o bairro rural de Andrade Silva, identificando os elementos ainda presentes da época da ferrovia. Para a elaboração dessas 2 etapas, a pesquisa se debruçou fundamentalmente na análise de documentação primária referente à Estrada de Ferro Sorocabana e do Horto Florestal, pesquisadas em museu, arquivos públicos, privados, cartórios e instituições, onde foram consultados os relatórios da Estrada de Ferro Sorocabana e do Instituto Florestal. Documentação cartoral, cartografia e iconografia do Instituto Geográfico de São Paulo e consulta à legislação federal, estadual e municipal. Além da consulta ao plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré, que está vigente,
e, em complemento, foram realizadas visitas in loco ao bairro e às propriedades do entorno da estação ecológica, visando reconstruir a história e a situação atual, apoiando-se igualmente na iconografia e na construção e intervenção cartográfica. Ao longo da sua história, a Estrada de Ferro Sorocabana adentrou e atravessou o estado paulista, ligando o Porto de Santos, além dos estados do Mato Grosso e do Paraná. Ela tinha como objetivo a coleta e escoamento dos produtos, como o algodão e, posteriormente, o café. Ela procurou atingir centros produtivos cada vez mais distantes. A expansão da ferrovia veio acompanhada da implantação de cidades e estações. Em 1895, ela chega ao atual município de Avaré e implanta sua primeira estação ferroviária. Ela era denominada Andrade e Silva. Ao redor da estação instalou-se um povoado e posteriormente uma capela, a Capela Bom Senhor Jesus. Assim como outras companhias, o elevado desmatamento de mata nativa fez com que a Estrada de Ferro Sorocabana buscasse alternativas frente a essa escassez de madeira, adequada para o uso e necessidade, ou seja, para o abastecimento das locomotivas a vapor e os dormentes. Assim, iniciou-se a criação da implantação de hortos florestais anexos ou próximo aos seus trilhos. No ano de 1938, quando ela já era pertencente ao governo estadual, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo adquiriu um lote de terras com 700 alqueires da Fazenda das Pedras, que se localizava anexa à estação e povoado de Andrade Silva. Em 1939, foram plantadas mudas de eucalipto para a formação do Horto de Andrade Silva. O horto ele tinha como principal objetivo a produção de madeira para o abastecimento das locomotivas a vapor, a lenha e a confecção de peças de dormentes. Em função à ferrovia e à necessidade da mão de obra, o horto e a estação passaram a ter maior fluxo e destaque na região. Assim, na década de 1940, o povoado se expandiu, recebendo novos empreendimentos e moradores, como, por exemplo, mercearias e vendas. Porém, na década seguinte, a partir do ano de 1953, o povoado começou a diminuir em função à eletrificação e retificação dos trilhos, que o traçado ficava mais distante, ficou distante à estação e ao horto, como a gente conseguiu ver na imagem anterior. O núcleo urbano que ali se desenvolvia se reduziu a um pequeno povoado, e a estação e o horto ficaram distantes do trajeto dos trens. Distante desses trilhos, então, tornou-se difícil o acesso à companhia. Assim, no ano de 1976 a 1982, as terras do horto passaram a ser administradas pela CAIC, que é a Companhia Agrícola Imobiliária e Colonizadora, que nesse período era propriedade pública e vinculada à Secretaria da Agricultura, para a produção e extração de eucalipto. Já no ano de 1982, ele passa a ser ele foi assumido pelo Instituto Florestal para a produção de madeira da área. Mesmo sob a administração do governo, entre os anos de 2002 a 2005, o Movimento dos Sem Terras, o MST, ele invadiu e ocupou parte da terra do horto, o que acarretou diversos problemas e debates sobre a ocupação do espaço. Em 2006, a partir disso, em 2006, iniciou-se um estudo para a possível transformação em uma unidade de conservação do bioma local, que surgiu no subbosque entre o eucalipto. Segundo o relatório de análise da área desenvolvida pelo Instituto Florestal, em 2006, 40% da área total do horto era coberta por vegetação natural e recomendava-se a erradicação do eucalipto para a valorização e enriquecimento das espécies nativas. Seguindo, então, essas recomendações dos relatórios e estudos do Instituto Florestal, o eucalipto foi erradicado e, em 2010, por meio do decreto 56.616 de 2010, foi criada a Estação Ecológica de Avaré. A Estação Ecológica de Avaré se enquadra em uma das 12 tipologias de unidade de conservação listada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, onde as estações são áreas destinadas à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com objetivo educacional. Após a criação da unidade, foi elaborado um plano de manejo, contemplando os seguintes itens: informações gerais, diagnóstico da unidade de conservação, aparato jurídico institucional, linhas de pesquisa, síntese do diagnóstico, zoneamento, programa de necessidades. O plano de manejo da
Estação Ecológica de Avaré foi iniciado em 2017 e ele foi publicado em 2018. Como os planos devem conter todas as informações necessárias para o entendimento do público em geral. Para sua elaboração, o Instituto Florestal criou oficinas participativas abertas à população, com o foco nos proprietários de terras inseridas na chamada de zona de amortecimento, que é a zona do entorno da unidade de conservação. De acordo com o plano de manejo, a estação ecológica tem como principal objetivo a preservação da mata natural do bioma cerrado e Mata Atlântica. Conforme o documento produzido por Cielo Filho 2015 e incorporado pelo plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré em 2018, há 5 formas vegetais presentes na Estação Ecológica de Avaré, como podemos ver nesse mapa produzido por Cielo Filho em 2015 e utilizado posteriormente no plano de manejo da Estação Ecológica. Como podemos ver no mapa, a área ainda está em processo de regeneração e as vegetações são, em sua maioria, herbáceas, quando são muito próximas às vias em função aos traumas causados pela constante movimentação ou de porte arbóreo médio. Ainda de acordo com o Instituto Florestal, em 2018, a estação ecológica foi constatada a presença de 3 subtipos da sabana arborizada, denominados cerrado denso, cerrado ralo e cerrado típico. A estação ecológica ela possui 263 espécies de plantas vasculares nativas registradas, sendo que algumas são consideradas ameaçadas de extinção e constantes na categoria em perigo ou em vulnerabilidade. A área ela também é abrigo da fauna local, onde muitos também são ameaçados, como o tamanduá-bandeira, lobo-guará e onça-parda. Apesar da estação alojar a fauna e flora nativa, também foram levadas espécies invasoras. Elas podem contribuir para a redução ou extermínio dos naturais, como, por exemplo, os javalis e cães domésticos. Além das plantas invasoras, como o capim-sapé, a samambaia do campo, que devem ser controladas, e o capim-gordura, pinheiro e braquiária, que é recomendada a erradicação. O acesso à estação ecológica é realizado por meio de 2 estradas municipais, como a gente consegue ver, então, na imagem à esquerda. Ambas de terra, sendo a principal, como número 1, liga diretamente à rodovia João Melão, ou SP-255, e a secundária que atravessa o bairro, que ela está indicada como número 2. A via principal que atravessa a estação, ela dá acesso não só às edificações inseridas na estação ecológica, que são edificações pertencentes ao Instituto Florestal, e a Capela Bom Senhor Jesus, que é do Santuário de São Judas Tadeu, da Arquidiocese de Santana de Botucatu, mas também ao bairro rural de Andrade Silva, conectando-se às vias secundárias. O conjunto, atualmente formado pelo bairro rural de Andrade Silva, núcleo urbano, a Estação Ecológica de Avaré, o antigo Horto Florestal, e o trecho da estrada secundária que ocupou o antigo leito da ferrovia contíguo a essas áreas, possuem remanescentes arquitetônicos do antigo núcleo urbano que se formou a partir da implantação da estação ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana, além de construções ligadas diretamente à infraestrutura de apoio para o funcionamento da ferrovia. Em levantamento realizado em loco, foram identificadas 11 edificações e obras de infraestrutura com potencial de interesse histórico nessas áreas, como a gente consegue ver, então, nesse mapa, onde a gente tem a delimitação da estação ecológica, a delimitação do atual bairro rural de Andrade Silva e pontuado, então, cada um desses ou edifícios ou obras de infraestrutura. Nessa região, como a gente conseguiu observar no mapa da figura anterior, é possível observar elementos ligados à ferrovia relativamente preservados, como, por exemplo, a ponte inglesa, que é a nossa primeira imagem, à esquerda, em ferro fundida, e as caixas d'água sendo também em ferro fundida, que é a do meio, né, que está inserida dentro da estação ecológica, e a da direita, que ela é em concreto, que está externa à estação ecológica, e ela fica ao lado de onde ficava a estação ferroviária de Andrade Silva, que já foi demolida. As caixas d'água, elas eram elementos de extrema importância para a ferrovia, visto que as locomotivas eram movidas a vapor. Em visita em loco, pode-se verificar que atualmente a ponte inglesa é passagem de veículos na estrada municipal, que está sobre o antigo leito ferroviário, e as caixas d'água em concreto, ainda em uso, está inserida num sítio particular, abastecendo a propriedade, e a caixa d'água em ferro, apesar de estar localizada dentro da
do Instituto Florestal, não é possível averiguar se está sendo utilizada ou não, por estar dentro de um perímetro residencial de um funcionário. Dentro do limite da estação ecológica, também tem edificações de interesse histórico, como edificações em madeira, como uma edificação em madeira e uma outra em concreto e madeira. Ambas são de propriedade do Instituto Florestal. A edificação em madeira é considerada pelo Instituto Florestal como patrimônio histórico, tendo uma proposta de recuperação para exercer a função do centro de visitantes, que que fica à nossa esquerda, e à direita, que está um pouco mais afastada, então essa edificação em madeira e concreto. A Capela Bom Senhor Jesus, o Cruzeiro, o Coreto e o antigo cemitério, eles são localizados dentro da estação ecológica. Porém, eles são de propriedade do Santuário São Judas Tadeu da Arquidiocese de Santana de Botucatu. A capela ela foi construída na década de 1910 e em 1915 teve seus afrescos restaurados. As missas continuam sendo celebradas, além de festividades ligadas à Igreja Católica, como festas de padroeiros e etc. Então, nós temos à esquerda a fachada da capela, ao centro o interior da capela e à direita o coreto e o cruzeiro ao fundo. O plano de manejo da estação ele aponta a existência desse antigo cemitério, porém, em função da falta de visibilidade da área tomada pela vegetação, não foi possível localizá-lo, assim ele não está presente neste levantamento. Ao longo do bairro de Andrade Silva, é possível observar algumas edificações do período da ferrovia, principalmente da década de 1910. Há duas mercearias, sendo uma delas ainda ativa, que está à nossa esquerda. Ela preserva ainda ornamentos nas janelas, vitrô externos à veneziana, e outra recentemente desativada, porém ela está muito descaracterizada, que está do nosso lado direito. Além, ainda temos duas residências. Uma das residências é de uso esporádico, encontra-se em processo de restauro, recuperando a arquitetura da época e ornamentação, como as penas dos telhados, as janelas e etc., como podemos ver à nossa esquerda e ao centro. E a outra, que está à direita, ela encontra-se em ruínas. A Estação Ecológica de Avaré e o bairro rural de Andrade Silva são testemunhos, respectivamente, das iniciativas de criação de hortos florestais para suprimento da madeira, ou seja, a lenha, e para a ferrovia no início do século XX, e os núcleos urbanos que se formaram ao longo das estações ferroviárias neste mesmo período. São testemunhos, portanto, da história da forma e ocupação do território e do município. Nestas duas áreas, em faixa contígua a elas, há elementos remanescentes da ferrovia, como caixa d'água, a ponte inglesa e a própria estrada municipal que está sob o leito da antiga estrada de ferro Sorocabana. O bairro rural de Andrade Silva, memória do núcleo inicial, surgiu a partir da implantação da estação ferroviária de Andrade Silva e se expandiu com a abertura do horto. Após a desativação dos trilhos e do horto da Sorocabana, o bairro ainda preserva a história através da arquitetura remanescente e das tradições culturais, mantendo suas edificações e respectivas funções, como a mercearia, que continua a funcionar até os dias atuais, ou a capela, que continua celebrando missas e organizando festividades ligadas às tradições católicas. Porém, o horto ele caiu em esquecimento e sua transformação em estação ecológica está desconhecida. Como, por exemplo, podemos citar a capela. Mesmo estando inserida dentro do território da estação ecológica, a população que a frequenta não tem ciência da localização e da existência de uma unidade de conservação. O Instituto Florestal, através de reuniões esporádicas, procura aproximar a população e divulgar a área, mas observou-se uma pequena aderência e continuidade na participação da população no entorno. Nos levantamentos feitos em loco para a presente pesquisa, alguns proprietários do entorno contatados também afirmaram desconhecer a existência da estação ecológica. O que a pesquisa histórica elucidou e que foi exposto aqui é que ambos, o bairro rural de Andrade Silva e a estação ecológica estão interligados e são representativos para a preservação da história e da memória da região, do processo da formação e desenvolvimento de vários municípios da região, que é através da ferrovia, e do suporte criado para o funcionamento da ferrovia, os hortos florestais. Somado a isso, o antigo horto, em processo de regeneração da vegetação, é possuidor não só da importância arquitetônico-cultural, mas também ambiental.
Bom, finalizo aqui então a apresentação do artigo. Aqui ficam então as referências consultadas para estar desenvolvendo o trabalho e os convido para estar lendo então o artigo completo disponível aqui no Fórum Ambiental. Muito obrigada.